A gente costuma aplaudir o professor que é tudo ao mesmo tempo, que é psicólogo, que é babá, que às vezes até faz o papel de mãe, de pai, que dá curativo, que consola, que acolhe, que educa, que dá conselhos, enfim, que faz tudo. E aí, quando ele consegue dar conta de tudo isso, aí a gente fala, ai, mas é a vocação, é uma coisa tão linda ser professor, né? Principalmente no Dia dos Professores, que foi agora, dia 15 de outubro, eles falam tanto isso, né? Tão falado sobre isso. Só que o que ninguém percebe é que por trás de todas essas palavras bonitas, existe uma romantização muito perigosa. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O professor, ele não é babá, ele não é psicólogo, ele não é médico, ele é professor, professora, né? Ele é educador, já é uma função que já exige muito, né? E muito menos pai e mãe, né? Professor, ele é pai e mãe dos filhos deles, mas ele não é pai e mãe de aluno. Então a sociedade insiste em colocar nas costas do professor tudo aquilo que os outros deixam de fazer, principalmente a família, né? E se o professor deixa de fazer, aí ele vira um mau profissional, né? Não tem vocação, melhor procurar outra coisa para fazer, né? Essas coisas. Se você já está interessado no que eu vou fazer, se você concorda com isso, já deixa aqui o seu like e aqui abaixo tem o botão inscrever-se. Se tiver esse botão aqui, se não tiver esse botão, você já está inscrito, muito obrigada por confiar no meu trabalho, mas se tiver, já deixa aqui a sua inscrição para que este canal chegue a mais pessoas, certo? Então vamos lá. Essa ideia, ela começou de forma sutil, então, professor faz por amor, que parece elogio, né? Só que aí vem aquele negócio, salário baixo, sobrecarga, falta de estrutura, ausência de famílias. E aí o professor começou a ser um remendo das falhas do sistema, principalmente do sistema familiar. E muitas vezes o substituto dessa presença, da presença paterna e da presença materna. Eu não tô falando presença física, tá? Eu tô falando presença de cuidar, de estar ali, de não simplesmente dar comida e matricular na escola, porque isso, né, que eu já falei em outros vídeos, inclusive, isso qualquer instituição faz, né? Qualquer abrigo faz isso. É fazer mais, é estar ali presente, é perguntar da vida escolar do filho, é entender quando ele precisa de ajuda psicológica, é entender quando, por exemplo, ele precisa de um remédio para piolho na cabeça, que às vezes nem isso as mães fazem, né? Eu não tô falando que todas, naturalmente, mas uma minoria não faz. Então, o vínculo entre a escola e família se distorce por conta disso. Então, o que deveria ser uma parceria acaba virando uma transferência de responsabilidades. O professor ensina, mas precisa educar. Eu mesmo, isso já aconteceu comigo. De acontecer de eu ensinar os alunos a darem bom dia, a cumprimentar as pessoas, porque ela não foi ensinada. Ela simplesmente passa reto. Passa reto e a gente tem que falar bom dia, né? Para que a criança, para que o adolescente aprenda a falar bom dia. Então, o professor precisa ensinar a respeitar. São coisas que já deveriam vir de casa, né? E muitas vezes isso está cada vez mais frequente, infelizmente. O professor precisa corrigir comportamento, precisa ensinar respeito. E aí o que acontece? O profissional fica esgotado porque ele está fazendo um monte de coisas que não é a função dele, né? E aí a criança fica sem referência clara de onde vem o limite, né? Porque os pais não dão limite. Aí o professor dá limite demais. E aí fica aquela intriga, certo? E às vezes causa intriga mesmo. Eu gravei um vídeo essa semana, por isso que é bom a sua inscrição no canal. Porque eu não sei qual vídeo que vai postar primeiro, se eu vou postar primeiro, se é esse ou se é o outro. Exatamente isso. Quando os pais acham que os filhos estão sendo injustiçados e aí o parte até para agressão física, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Então, qual é o impacto disso no professor e nos alunos? Quando o professor precisa ser tudo, ele não é nada por completo. Nem mesmo professor. Então, ele não consegue se aprofundar. Né? Aquela coisa, quando a gente tenta fazer tudo, a gente não faz nada. Exatamente isso. Porque não dá para ensinar de verdade quando a pessoa tá exausta, né? A pessoa tá cansada, tá sobrecarregada. Ele não consegue acolher com empatia quando se carrega o peso, sei lá, de 10 funções diferentes. Então fica muito complicado. E aí, quem percebe isso primeiro? Os próprios alunos percebem isso primeiro porque estão lá com ele. E aí eles sentem quando o adulto tá cansado, tá sobrecarregado.
E aí, aos poucos, eles vão perdendo o vínculo, vão perdendo a motivação, vão perdendo o respeito. Não só pelo conteúdo lecionado pelo professor, mas pela própria escola em si. Então, a escola vira um lugar de tensão, vira um lugar pesado. Não fica um lugar leve, um lugar de aprendizado. E aí, o professor é forçado a ocupar o lugar da família e a educação se forma desequilibrada. Então, muito da falência do sistema escolar se deve à falência das famílias mesmo, né? Aquela coisa de os pais acharem que não tem tempo, e na verdade eles têm, né? Eles têm tempo, mas eles acham que não tem tempo e aí acabam terceirizando tudo. Então a criança passa a buscar na escola aquilo que deveria encontrar em casa, então afeto, escuta, limites, né? Porque a criança ela precisa de limites, o adolescente também precisa de limites. E qual é o papel da família que se perdeu aí nesse caso? Então, as famílias, como posso dizer, como eu digo, né? Não são todas as mães que fazem isso, não são todos os pais que fazem isso. E muitas vezes não é por mal, às vezes é uma coisa que acontece e eles nem percebem. É a rotina, muita correria, muito trabalho, muita correria, sabe? Muita coisa assim. E aí o problema começa quando os pais acreditam que a escola pode suprir o que só o lar oferece. Então, deixa pra escola. E acaba indo, só que a escola não consegue suprir isso. A escola tem um outro papel na formação da criança. A família tem um papel que é indelegável. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas não dá para delegar, né? Porque é só em casa que a criança aprende a respeitar, a lidar com frustrações, a ter empatia. Tudo isso é em casa, não é na escola que se aprende. A escola pode até dar uma ajuda, mas ela não pode fazer isso sozinha. A família é fundamental, porque passa por valores, e valores cada família tem a sua. Cada família tem os seus valores inegociáveis. E a partir do momento que você não repassa esses valores, é até perigoso para a criança também, porque ela acaba absorvendo qualquer valor ou não valor. E aí acontece de a criança se perder, do adolescente se perder no meio do caminho e começar a fazer coisas erradas. Então, é uma coisa que você não pode de maneira alguma delegar. Quando a família volta para o seu papel de base, aí o professor pode ser apenas educador, pode exercer apenas a função dele, e aí as coisas se equilibram, né? E o aprendizado começa a acontecer de verdade. Então a gente precisa parar de achar bonito coisas que adoecem, porque o professor fica doente. Tem muitos professores que estão largando a profissão por conta disso, né? Também. Não é bonito um profissional ter que pagar do próprio bolso um material para poder usar em sala de aula. Isso não é bonito, isso não é justo, sabe? Não é justo. Não é bonito o professor trabalhar em 3 escolas para poder pagar as contas. Isso não é bonito, isso não é legal, isso não é vocação, isso é sobrecarga. Não é bonito quando o professor se sente culpado por não conseguir salvar todos os alunos, né? Porque o professor acaba adquirindo aquele papel de salvador, eu preciso salvar o aluno. E quando ele não consegue, dá um sentimento de culpa gigantesco e não é justo isso. Você que é professor que está me vendo, não se sinta culpado por coisas que não é de sua responsabilidade, tá? O professor não é vocação, sabe? Não é missão, tudo vira missão, sabe aquela coisa? E aí a gente esquece que tem um trabalho ali, que a pessoa está trabalhando. E aí o professor precisa ser respeitado e precisa exercer o seu papel e com condições para isso. Tá? O professor não é herói, não precisa ser herói. O verdadeiro valor do trabalho dele está em educar com propósito e não fazer o impossível, não fazer o papel de vários profissionais. Então, assim, a família e a escola precisam caminhar lado a lado, porque só quem sai ganhando com isso são os alunos. Então, assim, a escola forma o intelecto e o lar forma o caráter. Então, cada um no seu quadrado e aí a gente consegue fazer as coisas bem melhor. Se você concorda que é hora de parar de romantizar esse negócio do professor fazer um monte de coisa, você compartilha esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que essa mensagem precisa chegar para mais pessoas. Então, a mudança começa quando a gente entende o valor real de quem ensina, tá? É isso. Até mais.